Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana. Esse é mais um vídeo da série de vídeos do uso de diferenças finitas para a solução de problemas de transferência de calor. Então, esse vídeo ele já é um problema mais avançado, tá? Nos vídeos anteriores eu trabalhei com a condução unidimensional e esse vai ser a condução bidimensional. Estou trabalhando como condições de contorno só temperaturas prescritas. E nesse caso, esse vídeo, eu tenho uma chapa, tá? Bidimensional, tá? Então eu vou ter diferença de temperatura tanto na direção X como na direção Y. Uma chapa quadrada, tá? Largura e altura iguais a 1 metro. E aí eu mantive a temperatura TA 0, TB 100, TC 50 e TD 100 graus Celsius. Eu quero obter a distribuição de temperaturas no interior desse problema. Bom, então a gente parte da equação de fusão pura, tá? Sem termos convectivos, regime permanente, então não tem um termo transiente, e eu tenho aqui uma geração interna. Então eu tenho que integrar essa equação no meu volume de controle. Então eu integro em Y, em X e em Z, então o termo da variação de temperatura em X, o termo da variação de temperatura em Y e o termo de geração interna. Para a condução em X, eu vou assumir que ela não varia em Y nem em Z. E para a condução em Y, eu vou assumir que ela não varia em X e Z. E o termo Q ponto não varia em nenhuma das direções. Então, essa integral aqui fica só em X, então de leste menos oeste, e essa integral fica só em Y de N menos S. Então, aqui, basicamente, o que eu fiz foi dividir por ΔZ para a equação ficar um pouquinho menor. Agora, né, a gente já está acostumado, tem que obter equações diferentes para os volumes internos e para os volumes de fronteira que estão sujeitos a condições de contorno. Então, para os volumes internos, eu vou trabalhar esse volume aqui. Então, o meu elemento é esse daqui, o central é o P, tá? Então, os elementos vizinhos, né, recebem letras maiúsculas, então norte e sul, leste e oeste, e as faces dos volumes de controle recebem letras minúsculas, leste, oeste, sul e norte. Eu preciso das derivadas, tá, o gradiente de temperatura em cada uma das direções, então, em cada uma das faces. Então, na face leste, eu vou falar que é TE menos TP dividido pelo ΔX, sempre da maior ordenada para menor. Maior coordenada para menor. O dt dx na face oeste, Tp menos Tw dividido pelo ΔX. O dt dy, N menos P. E na face sul, P menos S. Então, o que a gente tem que fazer? Jogar isso tudo naquela equação. Então, a equação estava aí e a gente substituiu todas as derivadas. Então, tá aqui, ó, K na face leste, Te menos Tp, K na face oeste, Tp menos Tw. A mesma coisa para dt dy em N e em S. E aqui o termo da geração interna. Em diferenças finitas, a gente isola o termo da temperatura no ponto em que a gente está avaliando, ou seja, no ponto P. Então, vou colocar aqui, ó, Tp em função dos vizinhos. Então, Tw, Te, Tn, Ts e o termo fonte. Para facilitar, a gente vai trabalhar com uma malha em que os elementos têm todos a mesma dimensão. Tá? Então, ΔXW é igual a ΔXE, que é igual a ΔX. E ΔYN é igual a ΔYS, que é igual a ΔY. Então, vai facilitar um pouquinho a nossa análise. Além disso, eu estou trabalhando aqui com condutividade térmica constante. Então, aqui, ó, ΔY, ΔX, ΔY, ΔX. E o K é igual, eu vou passar dividindo para cá. E aqui ΔX sobre ΔY. Então, a gente chega nessa equação. Posso melhorar um pouquinho, né? Então, esse aqui é igual, vai ficar 2ΔY sobre ΔX. Esse também, 2ΔX sobre ΔY. Então, essa daí seria a minha equação geral para o volume de controle interno. Agora, a gente tem que achar equações para cada uma
das situações de fronteira. É um pouquinho diferente do unidimensional, porque no unidimensional eu tinha apenas o primeiro nó e o último nó. Aqui eu tenho todos os nós, deixa eu voltar aqui no desenho. Eu tenho todos os nós dos cantos e eu vou ter também as fronteiras, tá? Então, eu tenho um monte de equações diferentes. Então, no caso, pegando o primeiro, o nó superior esquerdo, o que que acontece? Na face leste e na face sul não vai mudar. Então, por exemplo, o dt dx na face leste continua sendo TE menos TP sobre ΔX. Agora aqui eu já coloquei o ΔX constante. O dt dx em W, na face oeste, ele já muda. Por quê? Porque eu não conheço a temperatura aqui no centro desse volume que não existe. Tá? Então, vai ser TP menos TA dividido apenas pela metade da distância. Para a face norte, vai ser diferente também, porque eu tenho aqui uma temperatura que é chamada de TB, né? Menos TP dividido por ΔY sobre 2. Mas para a face sul, continua sendo a mesma coisa. Tá? Então, se eu substituir isso na minha equação geral, eu chego nessa equação. Tá? Vocês podem ver que antes era 2ΔY sobre ΔX e 2ΔX sobre ΔY. Só que aqui, ó, como eu tenho ΔX sobre 2, o 2 vai para o numerador, então fica 2TP mais TP, aí fica 3. A mesma coisa esse daqui, 2TP mais TP, que dá 3, tá? E para as condições de contorno, o TA e o TB, como eles também foram utilizados, né, na equação dividido por ΔY sobre 2 ou ΔX sobre 2, eles vão ficar multiplicados por 2. Para o nosso superior direito, seria esse daqui, ó, as equações para a face oeste e para a face sul não mudam, mas para a face norte e para a face leste vão mudar. Então, para a face leste, a temperatura nessa face aqui é TC, fica sendo TC menos TP, dividido por ΔX sobre 2. Para a face oeste não vai mudar. Para a face norte vai ter que mudar também, TB menos TP dividido por ΔY sobre 2. E para a face sul não muda. Então, eu chego numa equação semelhante. Tá? Só que agora ela fica em função de TC e TB. Antes, como do lado de cá, né, do lado esquerdo era TA, ficava em função de TA e TB. Para o nó inferior esquerdo, vai ser semelhante a essas. Então, vai ficar em função de TA e TB. E as equações para a face norte e leste não vão mudar. Então, da face leste está aí, e da face oeste seria TP menos TA dividido por ΔX sobre 2. Para a face norte não muda, e para a face sul, TP menos TD, que é a temperatura aqui embaixo, dividido por ΔY sobre 2. E está aí a minha equação semelhante às outras também, em função de TA e TD. Para o nó inferior direito, na face leste vai ser TC menos TP, dividido por ΔX sobre 2, e na face oeste não muda. Na face norte não muda, e na face sul, TP menos TD, dividido por ΔY sobre 2. Então, eu chego nessa equação. Bom, aí a gente precisa agora das fronteiras. Tá? Então, a fronteira oeste, excetuando-se, claro, né, o nó do canto superior esquerdo e do canto inferior esquerdo, a gente teria um elemento P aqui que tem vizinhos norte e sul. Tem vizinho leste também, só não tem no oeste. Então, a equação da face leste não muda, e da face oeste, TP menos TA dividido por ΔX sobre 2. Norte e sul não mudam. Então, aqui, ó, vai ficar 3 e 2. O 3 é só do TP, com ΔY sobre ΔX. E tem o 2 no TA. Para a fronteira leste, norte e sul não mudam, nem oeste, somente face leste, que seria, no caso, TC menos TP dividido por ΔX sobre 2. Então, oeste, norte e sul permanecem os mesmos. E eu chego nessa equação, então, no mesmo formato, 3 aqui, e o 2 só com TC. E eu tenho os vizinhos W, N e S. Para a fronteira norte, as derivadas em x não se alteram.
Na face norte, ele vai ficar em função de TB. Então, TB menos TP dividido por ΔY sobre 2. E na face sul não se altera. Então, eu chego nessa equação. Para a fronteira sul, o desenho está errado, esqueci de trocar, mas ele seria, o leste-oeste não mudam, tá? Norte, ele tem um vizinho norte, então a equação é a mesma, e sul, a temperatura embaixo seria TD, então TP menos TD dividido por ΔY sobre 2. Então, a equação fica essa, a função de leste, oeste e norte, que são os vizinhos que ele tem, e embaixo é o TD. Bom, então, com isso, a gente obteve as equações para todas as situações, os volumes internos, os volumes de canto e os volumes das fronteiras, tá? E aí, agora a gente tem que simular. Bom, a gente, sempre que possível, né, compara com uma solução analítica. Então, esse problema ele tem uma solução analítica na forma de uma série, mas uma solução analítica que é apresentada no livro do Encropero, tá? A solução analítica ela não é tão geral, tá? Ela vale para um problema com 3 das temperaturas iguais e uma temperatura diferente. Então, TA é igual a TB, que é igual a TC, e para a temperatura TD diferente. Então, sem geração interna. Então, a equação ela tem essa forma, tá? É uma equação na forma adimensional, θ de x e y, então, onde o meu θ vai ser a temperatura menos TA dividido por TD menos TA. E aí, é essa série aqui. Então, 2 sobre π vezes o somatório de n de 1 até infinito. Com isso daqui, menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, né? E o seno de nπx sobre L vezes seno hiperbólico, tá? Então, eu acho a temperatura em cada ponto. E a gente pode comparar isso com a nossa solução numérica. Bom, então eu fiz a validação. Coloquei essas 3 temperaturas igual a 100 e a temperatura TD, que é a da face inferior, de 0 graus. Eu comparei a temperatura ponto a ponto, tá, para poder verificar a diferença, porque sem ser graficamente. Tá? Então, eu enumerei, eu fiz isso com um número de volume de controle, então eu fui trabalhando assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque a curva ela fica um pouquinho diferente. Tá? Então, aqui a gente pode ver o nó, né, o volume de controle, então eu trabalhei com 3 por 3, tá? 3 volumes de controle em cada direção. E a gente tem as duas curvas aqui, a gente percebe que, mesmo com um número tão pequeno de volumes de controle, a solução já foi bem aproximada, tá? A diferença aqui é relativamente pequena. Tá? Então, eu plotei, né, usando o MATLAB, o volume a temperatura ao longo da chapa aí, para essa condição. Então, aqui era 100, 0, 0 e 0. Vocês podem perceber que o gráfico não está bonito, né? Porque eu tenho um número muito pequeno de volumes de controle. Então, eu aumentei o número de volumes de controle. Ao invés de 3 em cada direção, eu coloquei 30. A curva, ela fica um pouquinho esquisita, né? Mas isso não é para visualização dos resultados. Só que como os nós estão numerados, né, naquela sequência, 1, 2, 3, 4, aí depois passa por 5, então fica uma curva diferente mesmo, tá? A que manda é essa daqui, tá? Então a gente percebe aqui que ela já está muito mais suave, a transição, do que quando a gente trabalhou com 3 volumes de controle. Então tá bem mais bonito. Então aqui é 100, 0, 0, 0. Tá. Bom, aí a gente troquei, né? Validei, e aí com a validação a gente pode utilizar o código para gerar outros resultados. Então, o que era o problema, né? Primeiro eu coloquei sem geração interna, então eu coloquei essa temperatura 100, TB e TD 0, e a temperatura dessa face aqui 50. E aí, com 10 volumes em cada direção, eu obtive essa curva. Tá? Então, a gente percebe aqui, ó, a temperatura é 100, aqui é 50, 0 e 0, então ela vai crescendo, mas nessa região aqui ela tem que ficar menor. A gente ainda percebe uns
tremidos, né, na imagem devido ao número pequeno de volumes de controle mesmo. Quando eu coloquei os mesmos 30 que eu tinha visto lá, que já tinha sido validado, a imagem já ficou bem mais suave, já ficou bem mais coerente, né? Ficou bem mais bonito. Então, esse foi o primeiro caso. Depois, eu coloquei ainda outras temperaturas, tá? Então, aqui 0, 0, aqui em cima, embaixo em cima, 100 e 100, tá? Que aí ele mostra a simetria. Agora, eu já trabalhei só com 30 volumes de controle em cada direção. Então, ele ficou uma imagem totalmente simétrica em relação a esse ponto e a esse ponto. Aí, eu coloquei uma geração interna. Então, para uma geração de 10 kW por metro cúbico, aí eu mantive a primeira condição, né, 100, 0, 50 e 50. Aí a gente já observa que, como há geração interna, a temperatura da chapa ela aumenta muito mais, porque eu tenho uma geração positiva, né? Então, eu estou fornecendo muito mais energia para minha chapa. Então, a temperatura, o calor, né, ele consegue se propagar muito mais nessa direção. Bom, e aí é como nos outros vídeos, né? A gente pode brincar tanto que quiser com essas condições de contorno, com o número de volumes de controle, e comparar isso daí para ver o efeito de cada coisa. Então, se eu colocasse um Q-ponto muito maior, como é que ficaria a curva? Quando tinha 0, né? Essa temperatura de 100, ela não se propagava tanto aqui para a direita. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.